abrir sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, é um texto bem conhecido, né, de todos nós. Conhecemos desde criança as histórias contadas sobre Daniel, e eu queria ler a partir do versículo 10, diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado, e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicado. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Fecha os olhos. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, só de ler esse texto, Senhor, nós nos encantamos com o Deus de Daniel, que é o nosso Deus.
um Deus tão tremendo, um Deus capaz de fazer qualquer coisa, o Deus que tem a última palavra, o Deus que transforma toda e qualquer situação. E nós somos gratos ao Senhor, porque um dia nós te conhecemos, porque um dia nós tivemos o privilégio de, Senhor, render aos teus pés. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, fala ao nosso coração. Nós repreendemos todo o espírito maligno que queira roubar a palavra do nosso coração, tanto neste ambiente quanto nos lugares que agora nos ouve, ó Pai. E peço, Senhor, inteligência, sabedoria, unção, graça para transmitir a tua palavra. Te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se assentar. Às vezes, o sentimento que nós temos na nossa vida, em determinados momentos, é como eu penso que Daniel sentiu nesse momento, na sua vida. Ele fazendo as coisas certas, né? Ele administrava muito bem, foi colocado como um dos administradores ali, do Império Medo-Persa, administrava muito bem, ao ponto de causar inveja nos outros 120 administradores que Dario tinha colocado sobre todo o seu reino. Ele se destacou, porque ele era honesto, ele era íntegro, ele tinha a sabedoria de Deus, ele era justo nas suas decisões. Então, ele se destacou dos outros, e no momento de inveja, eles começaram a procurar na vida de Daniel alguma coisa que pudesse pegar Daniel em uma situação. Não acharam na sua vida, certamente foram em outros tempos da vida de Daniel, sempre em todos os reinos íntegro, sincero, né, fazendo as coisas corretas, fazendo bem feito aquilo que lhe era colocado nas suas mãos. Eles não acharam. O texto se você ler todo o texto de capítulo 6, você vai estar lendo exatamente isso. Mas eles intencionaram pegar Daniel em alguma coisa, e pensaram bem e falaram: vamos pegar ele na lei do seu Deus, vamos ver o que ele faz, vamos ver a rotina de Daniel e vamos tentar pegá-lo. E assim eles armaram para Daniel. Mas antes eles foram até o rei e falaram: rei, o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, nós pedimos que o Senhor faça um decreto que durante 30 dias ninguém vai poder chegar a fazer pedido nenhum diante de nenhum Deus, porque, claro, eles tinham domínio de muitas nações, e naquelas nações tinham vários deuses, inclusive na nação deles, né? Vários deuses que eles tinham, e pedido a nenhum homem, só a você, soberano Dario. Aquilo certamente encheu o coração de Dario, e ele fez esse decreto, que ninguém podia pedir nada, nada. E assim, armaram para Daniel, e perceberam, né, como Daniel sempre fazia, ele estava diante de Deus. E muitas vezes acontece conosco a mesma coisa. Em determinadas situações, nós nos sentimos como se fôssemos lançados na cova dos leões. Daniel foi lançado por causa disso na cova dos leões. Era uma sentença de morte na Mesopotâmia. Assim como os romanos tinham a crucificação como uma pena pior, capital, assim lá na Mesopotâmia era lançar na cova dos leões. Eles deixavam os leões famintos e pegavam as pessoas que eram os seus inimigos, que tinham desobedecido, que eram traidores, e lançavam na cova dos leões. E muitas vezes as situações que nós passamos, seja situações no nosso trabalho, né, de um desemprego ou um problema que surgem, né, e todos nós estamos sujeitos a isso. Às vezes na nossa família nós temos problemas que parece que a gente foi lançado na cova dos leões.
às vezes uma enfermidade que aparece na gente mesmo, ou num familiar, em alguém muito querido, né? Em uma pessoa que a gente ama, preza, e a gente se sente assim, né, na cova dos leões. Situações desesperadoras, situações que a gente não vê solução, como não havia solução. Todos que eram lançados na cova dos leões, eles eram mortos, porque tinham vários leões e todos famintos. Eles eram ficavam naquele local para exatamente isso, né? Então nós vemos que nós também passamos por situações, e nós precisamos aprender com Daniel. Por que Daniel ele conseguiu o livramento na cova dos leões, né? O que nós devemos fazer na cova dos leões? O que nós temos que fazer quando nós nos encontramos em situações que são muito perigosas na nossa vida, são muito sérias, são muito difíceis na nossa vida? O que nós devemos fazer? E eu queria exatamente nessa noite falar sobre isso. O que Daniel fez? O que ele tinha na sua vida de diferente, que ele teve o livramento ali da cova dos leões? Primeiro, que nós devemos fazer como Daniel: continuar orando. Continue orando. Continue orando. O versículo 10, ele foi ameaçado. Daniel sabia do que Dario tinha decretado, mas no versículo 10 diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como também costumava fazer. Nós temos que aprender que os livramentos vêm na nossa vida quando nós temos o costume de orar. Não orar apenas quando surge a situação dramática. Quando surge, é claro que devemos orar ainda mais, mas quando nós criamos o hábito da oração na nossa vida, nós estamos, além de prevenir, nós estamos agradando a Deus. E quando surge essas situações que nós nos encontramos, e nós estamos sujeitos a isso, um acidente que aparece de repente, uma enfermidade que vem de repente, uma situação difícil que nós passamos, e quem de nós não passa? Mas se nós temos o costume de orar, não há desespero. O hábito de orar é algo fantástico. Não há nada mais saudável para a nossa vida do que o hábito de orar. De ao levantar, já começar orando, entregando o nosso dia, em todas as refeições, agradecermos a Deus pelo bem que Ele está nos fazendo. Ao chegarmos no trabalho, agradecermos pelo trabalho que Ele nos deu. Quantas vezes nós reclamamos, ficamos murmurando e esquecemos de ter gratidão a Deus. O texto nos diz que ele se punha de joelho e dava graças por todas as coisas. Daniel não passou situações difíceis, ele estava no cativeiro babilônico, mas ele não perdeu o seu costume de orar. A oração é tremendo, nós nem imaginamos, né, o que a oração pode fazer. A oração nos leva a ter intimidade com Deus, e ter intimidade com a pessoa, nós nos sentimos à vontade para pedir as coisas. Um filho que tem intimidade com seu pai, ele chega tranquilo e fala com seu pai: pai, eu estou precisando de algo. Quando ele não tem intimidade, ele fica todo receoso: como é que eu vou chegar, que eu vou pedir? Não, porque quem tem intimidade conhece. E nós que temos um Deus tão bom, tão fiel, tão misericordioso, nós que conhecemos, que temos intimidade com Ele, é algo maravilhoso. E nós só
adquirimos isso através da oração, porque a oração é conversar. E nós só adquirimos intimidade com a pessoa quando nós conversamos, nós dialogamos. A oração, nós podemos levar os nossos temores diante de Deus. Nós podemos chegar e falar: Senhor, essa situação está difícil, eu estou com medo, eu estou com receio do que possa acontecer. Em vez de ficarmos desesperados, o que vai acontecer na minha vida? O que vai acontecer na minha família? O que vai acontecer? Não. Que arma que nós temos, que nós podemos lançar sobre o nosso Deus e falar: Senhor, estou aqui, estou com esse temor. Nós podemos lançar as nossas ansiedades, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Como é que a gente lança sobre Ele toda a nossa ansiedade? Através da oração. É através da oração. Talvez a gente não passe nenhuma vez em oração durante o dia. Algumas pessoas não passam nenhuma vez. É claro que aqui Daniel orava sem cessar. Era um homem de oração, como a Bíblia fala: orai sem cessar. Mas existem momentos que a gente tem que parar tudo. Era o que ele fazia na presença de Deus. Ele se punha de joelhos na presença de Deus. Quando a gente visita alguns países onde há muitos muçulmanos, a gente fica com vergonha, muitas vezes, de dizer que é cristão. Por quê? Porque eles têm até um calo na testa, igual a gente tem um calo, às vezes no jeito tem um calo na testa, de botar a cara no pó. Em determinados horários do dia, eles se ajoelham e põem a cara no pó para orar para Alá, um Deus que não é como o nosso Deus, Deus vivo, um Deus que gosta de intimidade, um Deus que anseia pelos nossos pedidos, um Deus que quer que a gente fale daquilo que está nos incomodando. É uma benção a gente vir e fazer uma corrente de oração, como vocês estão fazendo uma corrente de oração, perseverando na presença de Deus. Mas é muito mais do que isso. Aqui é uma forma da gente treinar e ver que Deus é poderoso e Ele dá vitória sobre as nossas vidas. Mas a oração costumeira, diária, ela precisa existir para nos dar intimidade com o nosso Deus. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com Daniel é continuar orando, não desistir, jamais. Segundo, confie apenas em Deus, confie apenas em Deus. Olha o que diz aqui o versículo 16: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões, e falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O rei Dario conhecia Daniel. Muitas vezes, certamente, para gostar tanto de Daniel, ele deve ter passado por algumas situações difíceis e ter pedido oração a Daniel. E certamente, através da oração de Daniel, Deus deve ter dado livramentos a Dario, porque aqui nos diz que ele, na noite que Daniel foi lançado na cova dos leões, ele não quis festa, ele ficou concentrado, ele não dormiu. O rei, que tinha feito um decreto, que ele não podia revogar, de forma nenhuma, porque era a lei dos medos e persas. Como nós temos que aprender, né? Como os políticos têm que aprender com o rei Dario, não podia revogar, porque eles mudam as leis, fazem o que quer, muda, né? Ultimamente, então, cada vez vai ficando pior, não é só no nosso país não, em tantos países.
mas ele estava triste, e ele falou com Daniel, falou: o Deus que você continuamente serve, você passou por outras situações, Daniel. Certamente ele sabia da história de Daniel, quantas situações você passou em outros reinados, e você continuamente continuou acreditando, confiando em Deus. A sua única confiança foi Deus. Em quem nós temos depositado a nossa confiança? Dario não pôde resolver o problema dele, ele era o rei supremo, mas não podia, porque ele não podia revogar a lei. Em quem nós temos confiado? Às vezes confiamos em governos, às vezes confiamos em pessoas, às vezes confiamos, em situações. A nossa confiança está em Deus. Tem que ser em Deus. Quando nós formos lançados na cova dos leões, nas situações difíceis, tem que continuar confiando apenas em Deus. É a melhor coisa. Quando nós depositamos toda a nossa confiança em Deus, isso agrada o coração de Deus. Sabe por que Daniel teve o livramento? Porque Deus era encantado com Daniel. Quando a gente lê todo o livro de Daniel, Deus chama homem muito amado. Homem muito amado. Deus amava muito. Por quê? Pelo seu caráter, pela sua confiança, pela sua vida, pela sua integridade. Ele encantava. Nós vemos alguns textos na Bíblia onde homens e mulheres encantaram a Deus, encantaram Jesus quando esteve aqui na terra. Porque pelas suas atitudes de confiança em Deus, inteira em Deus. O Salmo 34, versículo 8, diz o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que nele confia. Feliz é o homem que confia em Deus. Maldito é o homem que confia no homem. A Bíblia fala isso, porque os homens falham, mas Deus nunca falha. Deus nunca nos decepciona. Pode não ser do jeito que a gente quer. Daniel, ao entrar na Babilônia, você acha que ele queria passar 70 anos na Babilônia? Não, de forma nenhuma. Ele gostaria que fosse 1 ano, mas ele compreendeu que Deus tinha estabelecido 70 anos de cativeiro para o povo, e ele confiou inteiramente. E ele percebeu, quando estava terminando o cativeiro babilônico, que era o fim, porque tinham passado 70 anos que Deus tinha estabelecido. É gente que confia na palavra de Deus, naquilo que Deus diz. O Salmo 27, 3 diz o seguinte: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Nele nós devemos confiar. Nele é que nós confiamos. Onde está a nossa confiança? E para a gente terminar, quando nós estamos na cova dos leões, nós aprendemos, como Daniel, acredito que tudo acontece para honrar o nome de Deus. Tudo acontece, acredite nisso, tudo acontece para honrar o nome de Deus. O versículo 26 diz o seguinte, 26 e 27: da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é um Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim, ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões.
Daniel foi para a cova dos leões, eu fico imaginando ele entrando lá na cova. Não fiz nada, rei, mas eu não posso deixar de adorar o meu Deus. O que tem eu adorar o meu Deus? Eu não vou deixar de orar, eu não posso, isso faz parte da minha essência. Ninguém no mundo vai fazer eu parar de adorar, nenhuma perseguição, nada vai fazer com que eu deixe de adorar o meu Deus. É isso que Daniel deve ter falado com o rei Dario. E ao ser lançado ali na cova dos leões, ele poderia não ser liberto? Sim, porque se Deus livrar, ele é Deus. Se ele não livrar, ele continua sendo Deus, porque ele é Deus. E tudo que acontece na nossa vida deveria ser para honrar o nome de Deus. Você passou por uma situação difícil? Ore, confie, como nós falamos nos 2 primeiros pontos. Mas saiba que se o milagre acontecer, ou se ele não acontecer, se você permanecer de pé, se você continuar levantando o nome de Deus, o nome de Deus vai ser honrado. O nome de Deus foi honrado. O rei chegou a descrever: tremam e temam o Deus de Daniel, porque ele é Deus, ele que livra no céu e na terra, ele que tem poder para livrar no céu e na terra. Ele tem poder, a vitória pertence a Deus. Mesmo que você esteja na cova dos leões, sentindo dessa forma, situação que você não vê a solução, não desista de orar, acredite, confie em Deus, e o nome de Deus vai ser honrado através do seu testemunho, da sua bênção, da sua vitória, no nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa confiança. Deus pode fazer qualquer coisa, não há nenhuma enfermidade que Ele não possa curar, não há nenhum problema financeiro que Ele não possa resolver, não há nenhum problema de relacionamento que Ele não possa dar a solução, não tem nenhum problema na justiça que Ele não possa resolver. Não há nada impossível para Deus. Por pior que seja a cova, e aquela cova era terrível, porque Daniel foi colocado naquela cova. O texto nos diz que Deus fechou a boca dos leões. Algumas pessoas descrentes podem dizer: não, o rei mandou dar comida para os leões, mas o texto nos diz que depois aqueles que acusaram Daniel foram lançados na cova dos leões, e antes deles chegarem lá no fundo da cova, os leões estraçalharam eles. Os leões estavam morrendo de fome, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Se nós crermos, se nós confiarmos, se nós dedicarmos uma vida de oração, Deus vai nos tirar das covas dos leões, em nome de Jesus. Queria convidar você a ficar em pé neste momento. Eu não sei o que você está passando, eu não sei, mas Deus que está aqui, Ele sabe, e esse é o momento de você orar, de você confiar inteiramente, porque quem não confia, não recebe, e de crer na sua vitória, no nome de Jesus. Qual é o seu problema que está te atormentando neste momento? Qual é a sua cova dos leões? Talvez uma enfermidade. Deus é poderoso para curar agora.
Talvez seja um problema financeiro. Deus é poderoso para abrir uma porta agora. O Deus de Daniel é o Deus que está aqui nesta noite. Ele não mudou. E Ele pode transformar. Deus falou no seu coração. Coloque a mão no seu coração e fale com Deus agora: Senhor, é esse o meu problema e eu acredito nessa bênção, nessa vitória, no nome de Jesus. Deus é poderoso. Deus é poderoso. E Ele pode transformar qualquer coisa. E nós vamos orar neste momento, no nome de Jesus. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Ó Deus, que bom nós termos um Deus tão grande, tão poderoso, Senhor, que é Senhor soberano das nações. O Senhor governa todas as coisas. O Senhor tem poder para fazer e transformar cada uma das situações dos Teus servos neste momento. Ó Deus, transforma, quebra, Senhor, todos os empecilhos, cura. Ó Deus, transforma o problema de relacionamento, problema financeiro, problema na vida de cada um agora, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nós confiamos inteiramente no Senhor, e eu sei que o Senhor pode neste momento tocar em cada vida, dar a fé necessária, e que eles possam sair vitoriosos e abençoados. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém.